Ele estava vindo do revés, numa situação assim, pô, que eu sei que todo mundo sabe que ele pode ser melhor do que aquilo, e ele provou nessa última luta que ele, pô, é o cara, entendeu? E aí foi só alegria, a gente treinou, não deu para fazer um camp inteiro, porque eu estava ocupado treinando os Limas na época também, eu viajei com eles para a luta, a Larissa Pacheco também. Aí ele ficou quase uns 10 dias aqui, terminou o camp dele lá em Orlando, e eu fui, encontrei ele na luta lá agora, e, pô, deu tudo certo, né, cara? Esse trabalho com o Mano Santana. Então, quando o Rodolfo veio com essa base do Mano, não vou falar para você que ficou fácil, mas foi um terreno que eu já conhecia, entendeu? Então ficou muito, muito legal trabalhar com o Rodolfo. Foi coisa que eu já estava ligado no DA, entendeu? E você acha que agora, Jucão, que ele já, né, quebrou aquela barreira psicológica, né? Até o Mano falou que ele teve ajuda de psicólogo mesmo, que o Mano incentivou ele a buscar o psicólogo. Você acha que a partir de agora ele vai ser um novo Rodolfo no evento, vai galgar aí as posições nessa divisão? Alonso, a gente tem que ser bem realista, né, cara? Ele, com certeza, ele deu um passo largo, né? Mas sabemos de todas as dificuldades, de todas as limitações e o que ele é capaz de fazer, entendeu? Ele sabe onde é que ele quer chegar, ele tá com ótimos treinadores, pô, mano, cara, toda a equipe dele, o psicólogo dele também, o nutricionista também, entendeu? Pô, ele sabe que se ele depender de mim, eu vou ajudar ele, pô, cara, entendeu? No que ele quiser. E a gente sabe, todos nós temos totais confiança de que a gente sabe, né, cara? O que é o Rodolfo, né, cara? É um cara, como você falou, vi você conversando com o Carlão, né, cara? O teu bate-bola com ele, ele é um artista marcial, né, cara? E tem vaga para todo mundo, como você falou, tem vaga pro trash talk, tem vaga pro cara que gosta de falar besteira para se promover, né? Tem vaga também pro artista marcial, tem bilhões de pessoas que é fã dessa linhagem, entendeu? E eu, no que eu puder ajudar, né, um cara que pega nessa linhagem, né, que tem essa mentalidade, essa linha, pô, tá doido, eu vou dar na vida. O Rodolfo é um cara excepcional, um atleta, um lutador muito diferenciado. Então, eu o conheci através do Lyoto Machida, no seu último camp lá em Orlando, e aí eu comecei a dar treinos para o Rodolfo uma semana antes da penúltima luta dele, né, que ele perdeu. Então, assim, não teve como trabalhar nada com ele de excelência e nem mudar o jogo dele. Então, mas agora não, agora para essa última luta eu assim, fiz um intensivão com ele lá nos Estados Unidos, mais ou menos um mês e meio, e aí na minha volta ao Brasil eu fiquei com ele esse tempo todo online, assim, em contato com os treinadores, com o Jucão, com o Julian, que é lá da Fusion Academia lá em Orlando, enfim. Então a gente conseguiu manter esse link aí, passar por toda a programação, e ele conseguiu já começar a mostrar um pouquinho que vai mudar, entendeu? Então não é fácil, é um cara bem adaptado para o jiu-jitsu, para o grappling, então para ser um strike não é tão fácil assim ele mudar do dia para a noite, mas os primeiros passos já estão sendo dados. Aliás, já foram, né? Mas de acordo com o que Rodolfo vinha passando e necessitava evoluir, como você falou, um processo de evolução, então nós identificamos que ele precisa passar por esse calor, precisa passar por essa experiência, se ele quiser chegar ao top 15, ao top 10, ser campeão. Então, assim, ele não tem como fugir desse strike, não tem. Então, qual era a estratégia que colocamos para ele, com muito estudo, era o Rodolfo só trocar no primeiro round, ele não poderia colocar para o chão e nem aceitar. A prova é que, se você voltar para ver o VT, você vai ver que teve uma vez que o adversário quis colocar ele para baixo, ele resistiu e não foi. Que deveria ser uma boa, né? Mas a estratégia era, primeiro round você não derruba e não pode ser derrubado. Ponto final, só strike. A não ser que a coisa ficasse preta no strike para ele, aí sim a ordem do Jucão já era para justamente o Jucão já orientá-lo a mesma busca a queda. Mas era uma carta meio que a última do baralho. E aí, no segundo round, a gente trabalhou a luta na distância falsa, que é um dos métodos que eu venho trabalhando, e falei, meu irmão, você vai ficar nessa distância aí lutando, vai deixar com que ele te dê o time para você derrubar. Se ele te der o time durante a trocação, você o derruba e amassa ele, não tenta finalizar, vai ficar só lá para testar a tua paciência, testar a tua capacidade mesmo de ser um lutador de MMA, não de jiu-jitsu, mas você só derruba se ele te der o time, você não pode buscar a queda. E tudo isso ocorrendo nesse trâmite. No terceiro round, aí você vai encurtar, vai buscar a queda, mas com os mesmos cuidados técnicos e estratégicos que tivemos no primeiro e no segundo round. Então, do tipo, ele não iria mais
buscar a queda tanto desesperadamente. Por quê? Porque ele já deu uma depletada no ciclo glicogênio, ele já deu uma cansada na musculatura, então não teria mais aquele vigor de sair com tudo de maneira, às vezes, até inconsequente, tentando derrubar. Então a estratégia era, quando ele estiver no estágio emocional e fisiologicamente falando, mais adaptado, mais consciente de si, que é o terceiro round em geral, ele já parte para derrubar com os mesmos cuidados de aproximação que ele teve no primeiro e no segundo round. E aí, quando isso acontecer, de maneira do lado do adversário falando, o cara não ia entender mais nada. Porque imagina aí, o cara vai estar com o Rodolfo Vieira, tenta derrubar o cara não vai para o chão, e por que está acontecendo? O cara, na última luta, levou um atraso em pé. Não é um exímio trocador, não demonstra ter intimidade com o strike. E aí eu busco o strike, o cara corresponde, tento derrubar, ele não derruba. No segundo round ele vai voltar confuso, achando que o Rodolfo queria derrubar. Falei, não derruba, continua de novo batendo, porque ele vai se complicar cada vez mais. E se você mantiver a luta ali pareado como foi, de caso, vai mantendo ele perturbado. Quando for no terceiro round, ele já esqueceu que tu é um jiu-jiteiro de excelência e ele vai dar mole. Não tem pra onde. Foi o que aconteceu, exatamente. E foi o que aconteceu, né, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito Deu feliz. as costas ali falando, não vai, pô. Cara. Não, entendeu, velho? Assim, então, Alonso, foi uma estratégia bem pensada, bem trabalhada, muito estudo em cima disso, e o desafio era fazer o Rodolfo enxergar isso. E aí, eu falo que foi fácil ver ele fazendo, mas foi difícil como apresentar o material todo para que ele comprasse a briga e falasse, não, tenho que fazer isso aí. Porque Rodolfo é um cara de excelência no jiu-jitsu, mas a gente viu na última luta dele, algumas pregressas também, que ele tinha uma certa, como eu posso falar, imaturidade no strike. Então agora ele começou a identificar o que é time, o que é distância, o que pode acontecer em cada distância, na distância longa, o que é que pode acontecer de um atleta em relação a atacá-lo, não é? Então ele já começou a entender o que acontece naquela distância. Na média, o que o cara, assim, o que o adversário dele pode fazer com ele. E na curta também. Então, quando ele começa a entender essas situações, a visão dele de autodefesa duplica. Então, a confiança paralelamente surge também. Então, foi isso que, resumindo, aconteceu com o Rodolfo. Eu destacaria, mano, a melhoria incrível do trabalho de footwork, né, cara? Que é um movimento de perna que faz você estar na média, na curta ou na longa, sair do raio de ação do teu oponente. Ele, com essa movimentação muito melhorada, ele conseguiu ficar muito mais à vontade. E outra coisa que eu senti que você colocou muito bem para ele, você mostrou o potencial que ele tem naquele jab, né, cara? O jab do bicho parece um direto, né? Rapaz, assim, eu falei para ele, olha só, velho, olha como são as coisas. Minha primeira conversa com ele, assim, em relação à mudança de estilo, foi justamente nessa primeira semana, nesse primeiro contato que eu tive com ele e com o Lyoto também. Isso aí, eu acho que mais ou menos um mês antes 2 semanas antes da luta dele. Não, 3 semanas antes da luta dele. E aí, conversando com ele treinando lá, ele perguntou como era que o Patrício treinava, que ele falou que foi um dos caras que ele se inspirou muito e tentava copiar o jogo, tal. Ele veio falar comigo por conta disso também, do Patrício. E aí ele falou, eu falei, Rodolfo, é o seguinte, cara, eu vejo que você tem um jiu-jitsu de excelência, você foi um cara ímpar no seu esporte, mas você precisa trabalhar strike. Aí, assim, aí olha a resposta dele para mim. Mano, para mim e pro Lyoto, que a gente tava junto na mesma hora, ele falou, mano, é o seguinte, se eu puder, eu termino a minha carreira de MMA sem dar um soco em ninguém. Eu falei, Rodolfo, assim, eu quis ir na hora, eu falei, Rodolfo, é o seguinte, é bem complicado essa visão, mas do tipo, são coisas que você vai descobrir lá na frente. Então eu não ia tentar colocar areia na cabeça do cara que tinha, por 3 semanas na frente, a luta, entendeu? Então não ia mudar nada. Aí eu falei, não, respeitei, fiquei na minha. E não só isso também, não só isso. A parte física dele também estava bem aquém, porque ele tem algumas limitações que muitas poucas pessoas sabem. Ele já fez raspagem no quadril, então ele tem algumas coisas que impedem dele trabalhar a musculação de maneira convencional. Então ele estava com tratamento com a fisioterapeuta, e aí ele fazia assim, o que ele fazia era somente reabilitação e uma parte de manutenção, mas ele não fazia um trabalho físico voltado para a performance. E aí foi logo o ponto que eu identifiquei. E aí esses 2 pontos eu toquei nele, e ele, não, porque eu não posso, não, tudo bem, beleza. Quando passou essa luta, e que ele falou para mim que não queria nocautear, não queria bater em ninguém, quando eu comecei a treinar ele, eu falei, Rodolfo, você tem potencial, cara, para nocautear muita gente.
tu tem uma mão muito dura, cara, é muito forte. E eu treinei com ele, Marcelo e Eduardo, treinei com ele, eu vi que a mão dele pega duro, ele bate pesado mesmo, realmente, ele é muito forte. E é uma característica dos jiu-jiteiros a longo prazo. Por quê? Porque eles desenvolvem uma musculatura antagônica ao agonista que nós fazemos, o soco, por exemplo. Então, toda a questão isométrica que a gente precisa no soco, na parte final, o pessoal do jiu-jitsu tem isso aí bem desenvolvido. Então, ele consegue ter um peso muito maior no impacto. E você não sente isso. E ele tem isso aí. E aí, quando eu conversei com ele nessa hora, que a gente começou a treinar, após a derrota dele, aí me lembro como hoje, ele falou bem assim: olha, mano, meu irmão, eu nunca, cara, eu acho que eu não vou nocautear ninguém nunca. Não tem condições, não vou. Falei, cara, esquece isso aí, vamos treinar. E aí ele já começou a mudar essa concepção dele, o jab dele começou a entrar, eu tenho até vídeos que eu até postei no meu Instagram aí, ele tem naquela mesma situaçãozinha do jab lá, jogando. Porque assim, eu não tinha como trabalhar com o Rodolfo, muita coisa, muita habilidade no início. Assim, minha preocupação foi entender o porquê que ele não gostava do strike. E aí quando eu comecei a conversar com ele, após a derrota dele, a primeira derrota, a gente conversando, então eu falei, meu irmão, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um psicólogo. Urgentemente. E foi o que ele fez logo de cara. Porque você tem isso, isso, isso e isso, e essas situações só vão ser sanadas, primeiramente, com um psicólogo. E aí, em segunda, parte técnica. Aí, não, então, é uma junção com ele de várias situações que está fazendo com que ele entenda o potencial dele. E eu acho que, para frente, ele vai deslanchar. Pô, que boa notícia. Essa questão do psicólogo que você falou, cara, no caso dele, principalmente, era essencial, né? Muito. O fato de ter sido nocauteado, finalizado da maneira que foi, né? Depois de toda aquela punição que ele recebeu, e você vê, e aí você vê a cabeça do campeão, né? O cara voltar para uma luta, pô, pouco tempo depois, conseguir se superar, pegar um oponente duro que também socava, que trazia dificuldades, que sabia que ele ia estar nessa encruzilhada psicológica, isso. E conseguir sobrepujar isso foi exatamente, além do trabalho de vocês, está ali o psicólogo, não tem como. Claro, e assim, que uma coisa que você falou, que ele tinha um adversário duro pela frente, que de maneira sábia ele soube aproveitar esse momento de fragilidade do Rodolfo. A prova é que ele soltou nas redes sociais que iria fazer jiu-jitsu com o Rodolfo, que queria ir pro chão com ele. Por quê? Assim, já para mexer com a principal arma do Rodolfo. Eu falei, cara, esquece isso. Não, esquece, que já a gente vai ter como combater isso aí. É uma situação que ele realmente está desesperado do outro lado, é uma estratégia da equipe dele, e se ele vier, ele vai se ferrar. Não tem condições. Você não foi 5 vezes campeão mundial em vão. Tudo bem que ali não é pano, é no gui, mas não tem conversa. O que você perdeu foi por isso aqui, te explicando em relação em miúdos, foi isso que você perdeu a outra luta. Você perdeu, na minha visão, assim, não que eu esteja certo, mas por isso. E a gente tem isso para contrapor a tua derrota no passado, e a gente usar isso aí como ferramenta positiva para esse combate. Então ele conseguiu incorporar isso, e para mim, Marcelo, o mérito foi só dele, porque ele teve que ser muito homem, muito humilde, é um cara excepcional, assim, assim, fizemos uma parceria sinistra com o Jucão, outro cara do bem, excepcional, um cara que tem uma capacidade técnica incrível também, tem uma experiência lá na frente. E aí, como eu estava no Brasil, eu fiquei montando a programação dele, ele mandava vídeo, avaliava, mandava de volta e tal. Disse, pô, mano, eu preciso treinar aqui e tal. Eu falei, meu irmão, qual é o cara que você confia aí? Eu falei, meu irmão, tem o Jucão. Eu falei, meu bicho, vai embora pra lá, velho. E aí ele foi lá pro Jucão, ele já queria ir, e passou um tempo com o Jucão, e a gente ficava fazendo videoconferências entre ele e o Jucão. Aí ele voltou, depois o Jucão foi para lá com ele, e o Jucão também deu as suas pinceladas técnicas e a visão estratégica também, e que acabou dando tudo certo. Foi um time que surgiu ali meio que na necessidade do Rodolfo, e a gente vai ter muito para frente para crescer ainda.